dizer que tudo no culto é maravilhoso, a verdade é adorar a Deus. Mas o melhor de Deus é a sua palavra. Aleluia! Ele diz a palavra. Bem-aventurado quando a tua expectativa for a profecia da palavra, porque todas elas se cumprem. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Deus, agora, Senhor, nos traz a atenção agora, Senhor, para a tua palavra. Porque, Senhor, aquilo que a mão humana não pode fazer, tu pode. Aonde, Pai, é a limitação humana? Ah, Senhor, a tua mão, Pai, faz o sobrenatural. E através da tua palavra, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Senhor, nesta hora, vai preparando os corações, Pai, como uma terra arada. Ah, Pai, cuidada para receber, Pai, não uma palavra humana, mas uma palavra do céu. Pai, tu vai tomando o teu filho em tuas mãos. Tu vai jogando por terra todo impedimento, todo levante, tudo aquilo que vem, Senhor, para roubar, Senhor, ah, Deus, atenção à tua palavra. Ah, Senhor, a ligação com a tua palavra, Pai. Tu vai nesta manhã desse dia, Senhor, jogando por terra, Pai, a toda a afronta do inferno, todo levante do inferno, tudo que não provém de ti. Meu Deus, agora, Pai, tu vai capacitando teu filho, que ele vai diminuindo, que o Senhor vai crescendo, e que o Senhor vai, Senhor, transformando, Pai, a tua misericórdia e a tua bondade através da vida dele para conosco nesta manhã. Onde, Pai, em tudo o teu nome seja exaltado. Contudo, Pai, dá vitória ao teu filho nas guerras dele. Peleja por ele na sua casa. Aquilo que ele tem colocado diante de ti, Pai. Ah, Pai, porque tudo tem um tempo para tu trabalhar. Ah, Senhor, tu tens um tempo maravilhoso, o teu tempo é perfeito. Senhor, tu ajuda o teu filho a cada dia fortalecer e confiar. O amanhã, a certeza da vitória já está garantida em teu nome, abafando a casa dele, em toda a parentela, no nome de Jesus. Assim, Pai, seja com ele, seja com o ministério dele, e seja com tudo aquilo que o Senhor vai estar preparando para a vida dele, no nome de Jesus. Que as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Pai, Senhor, amados, pode ser. Amém. Meu volume é aqui, está bom, amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus por isso. Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus que me concedeu a oportunidade de estar no dia 1º de abril pregando. É muito significativo para mim, irmãos. Hoje, estar na casa do Senhor, dia 1º de abril, eu fiz uma série de. Como vou dizer? Eu entendo que o mês de abril é um mês de abril muito importante para mim. Eu percebendo isso lá em fevereiro, eu fiz uma série de atos na minha casa comigo para o mês de abril. No mês de abril, por acaso, eu faço aniversário. Glória a Deus por isso. Faço 35 anos, que a igreja diga amém. Amém. Não pode ser esse tipo de confusão, não, né? Então, desculpa. Faço 52 anos. Graças a Deus por isso. E estar no dia 1º de abril pregando, irmãos, para mim é um imenso prazer. Então, pastora, muito obrigado. Obrigado mesmo, Espírito Santo ouviu e a senhora confiou na palavra de amigos aqui, né? Vocês nunca viram eu ter pregado. Muito obrigado por isso, tá? Irmãos, obrigado, mas eu não vou precisar de apoio não, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu não quero ficar, eu perguntei à pastora, quando eu vi o banner, né? Aí eu fiquei, Jesus, tem misericórdia, como é que vai ser isso aqui? E aí depois que eu vi que tinha uma campanha, e até eu comecei com a pastora, você quer mensagem na campanha? Né? Não, irmão, a pastora Lívia me deixou bastante à vontade para me deixar livre, né? Mas, sendo o último dia, eu não queria ser diferente. Então, fui lá eu ler na mão, essa passagem é uma passagem muito legal, muito batida, difícil de ser pregado, porque muita gente prega sobre isso, mas eu creio que aos poucos o Senhor teve misericórdia de mim, graças a Deus por isso. E eu creio que eu vou conseguir trazer alguma coisa para nossas vidas no dia de hoje. Então, por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis 5. Se você não quiser, porque hoje em dia a
você acompanha, não tem problema nenhum, é um texto já bastante conhecido. Eu sei que vou até trazer para você aqui algumas situações. Então, eu vou ler 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 8. Já é um pouco já do adiantar da história. Aqui no verso 8, Naamã já chegou ao rei de Israel, já disse a ele que trouxe as cartas para ser curado. O rei de Israel entra em desespero, e uma das maneiras do povo de Israel mostrar desespero, mostrar angústia naquela época era rasgando as suas vestes. E o rei de Israel rasga as suas vestes, dizendo: como posso eu? Não posso controlar nada. Como posso agora eu trazer cura sobre uma lepra? Lembrando, irmãos, que lepra naquela época era uma doença incurável, como nós temos hoje. Você de repente pode pensar aqui numa situação de uma doença que hoje os médicos ainda não têm cura. Era lepra naquela época. Então todo o desespero do rei era porque eu não tenho como trazer cura sobre o teu general. E aí a partir do verso 8 diz assim: quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Irmãos, eu só queria voltar aqui e fazer algo que me veio aqui à mente agora. Quando ele fala o seguinte, envia o homem a mim e saberá que há profeta em Israel. Eu quero, em nome de Jesus, apenas ratificar a unção de Deus sobre esse lugar. E todas as pessoas que entrarem por essas portas, em nome de Jesus, saberão que aqui nessa casa há um Deus vivo. Glória a Deus, eu quero profetizar em nome de Jesus que não importa a demanda, não importa a necessidade, não importa a cura, não importa a situação, ao subir por essas escadas, Aleluia! Aquele que vier necessitado, aquele que vier precisando de uma porta aberta, em nome de Jesus, saberá. Não pela força de um casal de pastores, mas porque esse casal de pastores serve a um Deus vivo. Para esse Deus não há impossíveis, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui as minhas folhas. Aqui. Tá bom. Irmãos, eu queria falar em cima desse texto, mas eu queria fazer uma introdução falando sobre como a gente pode tomar decisões. Antes aqui um parênteses. Irmão, parece que eu estou num encontro de mulheres. Né, pastor? Apesar de os varões sermos em quantidade menor, mas muito bem representados, bem? Mas nós parecemos encontros de mulheres. Isso para mim mostra da função especial que a mulher tem no reino. Aleluia. Não é à toa que você está aqui. Isso mostra que Deus tem algo especial na sua vida. Então não deixe de vir. Amém? Mas eu queria fazer uma rápida introdução sobre tomar decisão. Decisão é uma coisa que todos nós fazemos todos os dias. Então,
Existem decisões fáceis, existem decisões simples, existem decisões complexas, existem decisões difíceis. Irmãos, decisão não é algo assim que seja... aqui tá bom, irmão, aqui eu tô bem. Aqui eu tô bem. Então, uma decisão simples é aquela decisão que a gente toma todo dia e nem percebe. Algumas pessoas podem decidir a hora que acorda. E aí, não, uma decisão simples, ela não afeta ninguém. Eu vou lá e faço e aconteça. Mas uma decisão difícil já é aquela decisão que tem algumas repercussões que às vezes não estão ao meu alcance. Uma decisão fácil é aquela decisão que a gente toma e às vezes nem percebe o tipo de como é que eu vou fazer, aproveitando aqui que eu estou numa plateia feminina, como é que eu vou fazer esse alimento, como é que eu vou fazer o almoço hoje, ou o que eu vou fazer com o resto disso, daquilo, aquilo, outro. No final de contas, irmã, sai uma mixórdia que é aquele tipo de comida que você come e dá vontade de comer mais, só porque não tem mais. Né? Mas decisões complexas são aquelas decisões que você toma e você não tem todo o resultado dessa decisão. Você não tem certeza do que vai acontecer. É difícil, não depende só de você. Mas nós não podemos fugir de decisões fáceis, difíceis ou complexas. Mas pensando em decisão, eu queria lembrar na minha vida, e queria lembrar na sua vida, o dia que você tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Essa foi a melhor das decisões. Essa foi a decisão que o mundo espiritual fez uma grande diferenciação na sua vida. De uma pessoa que antes, mesmo que você não fosse, estivesse pelo mundo da macumbaria, do espiritismo, mas é um mundo em que você não tinha o selo do Espírito Santo, foi a partir desse momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença desse dia para os dias de antes. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, eu ia para a casa da minha tia Margarida, meu tio Felipe, irmãos, minha tia Margarida, irmã da minha mãe. Eu ia para a casa dela por causa dos meus primos, lá na Ilha do Governador, e eles eram da Igreja Batista. E aí, no domingo eu ia com eles. E aí, eu já, de tanto ir com eles, eu gostava, eu já achava que eu já era crente. E aí eu já não fazia uma porção de coisas que eu sabia que crente não podia fazer. Mas até que eu pedi para participar de uma classe, e aí a irmã falou assim, não, só quem pode participar dessa classe são os salvos. Aí eu falei, mas eu já sou salvo. Ela, não, para você ser salvo, aí ela perguntou, você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Aí eu falei, já. Mas ela achando estranho, uma criança de 10 anos, falar isso. Ela perguntou, mas quando o pastor fez o apelo, você aceitou? Eu falei, não. Então, tem que aceitar o apelo. Eu falei, então é hoje. E aí eu me lembro que eu sentei no terceiro banco naquela igreja. Eu voltei naquela igreja e eu me emocionei bastante, porque o banco ainda está lá. E quando o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão. E naquele dia só eu aceitei Jesus. Eu já contei a minha idade, né? Então, graças a Deus, já tenho 42 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. A Bíblia, ela nos ajuda a tomar decisão, ou tomar algumas decisões. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 14. A partir do verso 28. Lucas 14, 28, ele está falando de uma parábola, Jesus está falando aqui do preço de você ser discípulo do Senhor Jesus. Mas eu quero pegar aqui essa parte e falar o seguinte. A partir do verso 28, Lucas, não dá nem para dizer qual é a página, né, irmão? Antigamente, quando eu era dessa época de 10 anos, nós só tínhamos uma versão, né? E aí dava para dizer qual era a página. Agora não dá mais. Diz assim, Lucas capítulo 28, capítulo 14, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que,
pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá acordo de paz. O que a Bíblia está falando aqui para a gente? Olha, prudência ao tomar a sua decisão. Ao tomar a sua decisão, veja se você tem condições de você arcar com ela. Veja se você tem condições de você chegar até o fim. Perceba para que você não dê parando no meio, dê um mau testemunho. Porque se você der um mau testemunho, quando ele fala aqui, muitos irão rir. Por quê? Porque as pessoas à nossa volta estão olhando o que a gente faz. O justo e principalmente o ímpio estão olhando o que a gente faz. Então a Bíblia, ela é muito sábia dizendo o seguinte, olha, primeiro calcule. Primeiro vê se você tem condições. Primeiro vê, como diz um ditado, se a tua perna consegue dar esse passo. Porque se você não conseguir, é melhor que não dê. Isso se chama prudência. Isso se chama razão. Para você, ao dar de qualquer maneira, você não dar o passo e você dar um mau testemunho, onde talvez você escandalize a palavra, onde talvez você, como chefe de família, coloque a sua casa numa situação difícil, porque quando você, chefe de casa, toma uma decisão, você está tomando uma decisão por sua família. Mas, por outro lado, se você abrir em Hebreus, eu vou pedir para você abrir em Hebreus, por mais que seja uma palavra muito conhecida, Hebreus 11. A palavra de Deus já nos dá uma outra ordem. A palavra de Deus já nos dá uma outra orientação. Ele diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nesse caso aqui, ele está falando o seguinte, olha, não pense para dar o passo, não calcule, dê o passo mesmo sem você ter condições. Creia que aquele que está mandando você dar o passo vai garantir que a sua perna chega do outro lado. Creia que aquele que está mandando você dar o passo não vai te abandonar no meio do caminho. Creia que ao fazer sem mesmo ter condições, aquele que está mandando você fazer não vai te dar um mau testemunho em frente às outras pessoas. Mas, irmão França, então nós chegamos numa situação difícil. Por quê? Porque a gente tem que agir então com base em Lucas, capítulo 14, ser prudente, ou temos que agir com base em Hebreus 11, onde a gente tem que meter o pé e sem ver as condições. Irmãos, eu espero trazer para vocês uma resposta para isso, mas deixa eu apenas continuar trazendo o desenvolvimento da minha ideia, para que eu possa chegar ao ponto aonde eu quero chegar. A Bíblia nos coloca algumas decisões que são fáceis de fazer. Olha, quando uma pessoa ela se converte, como eu falei, logo é dado o batismo. E aí, quer se batizar? Não, a decisão do batismo não é uma decisão difícil. É uma decisão consciente. Né? Eu logo assim que me batizei, logo que me converti, eu queria me batizar, mas o pastor disse que não ia me batizar, porque eu era muito criança. Mas aí com 12 anos, pelo estatuto da igreja, eu poderia me batizar. Aí quando eu fiz 12 anos, a minha mãe, que naquela época era desviada, foi brigar com o pastor, porque como é que ele ia batizar um menino de 12 anos? Mas graças a Deus, o pastor foi lá e me batizou. Batismo não é uma decisão difícil. Uma outra decisão que a Bíblia nos coloca são dízimos e ofertas. Irmãos, em 2 Coríntios, como a pastora aqui falou, 2 Coríntios 9 fala de você dar com liberalidade, generosidade. Em Malaquias 3,7 fala, olha, dízimos e ofertas para que não nos roubeis. Irmãos, não é uma decisão difícil. Jejuar também não é uma decisão que a Bíblia nos coloca, que é uma decisão que seja das mais difíceis no sentido se devo ou não devo jejuar. Isso é um momento muito espiritual nosso.
no sentido de decidir propósito, momento e quando vamos fazer isso. Então você percebe que dentro de decisões fáceis e decisões difíceis, a própria Bíblia nos coloca algumas decisões que são fáceis, mas ela também nos coloca algumas decisões que são difíceis. Não no sentido de nos colocar, mas nós percebermos alguns personagens que quando Deus se manifesta para eles, é uma decisão difícil. Vou dar um exemplo de Noé. Noé, quando Deus pede para ele fazer a arca, porque Deus invadiria a terra com água, não sei se você sabe, mas naquele momento, até aquele momento da humanidade, nunca tinha chovido. É como se Noé falasse o seguinte: vai invadir a terra com água, vou. Mas é a água do mar que vai invadir a terra? Não. É a água, então vai surgir água do chão? Não, também não. Ué, então o que vai acontecer? Vai chover. Chover? Mas nunca choveu. E aí, como é que Noé vai falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados? Porque se elas não se arrependerem, vai chover. E a chuva vai invadir a terra. Eu estou dando para você a solução para um problema que não existe. Qual o problema que não existe? Ué, nunca choveu? Como é que vai chover da primeira vez e já vai invadir a terra? Irmãos, decisão difícil. Ou então seria uma decisão difícil, com que a gente sempre fala de Abraão. Abraão, vou fazer de você pai de nações. Oh, glória a Deus, aleluia. Abraão, vou te dar para você um filho, da Isaac. E quando Isaac já é grande, crescido, a Bíblia não é exata, mas as teorias divergem muito da idade de Isaac. E Deus fala o seguinte: Isaac, quero teu filho. Decisão difícil. Ou então, qual seria a decisão difícil de Gideão, quando Deus o levanta para libertá-lo, para livrar Israel dos medianitas? Quando vai à guerra, os medianitas com 300 mil, e quando Israel, quando Gideão chama os homens, medianitas 300 mil, Gideão 10 mil. Lembra que nós vimos aqui em Lucas? Olha, não veja. Só que aí Deus fala o seguinte: não, Gideão, tem muita gente. Faz aí o processo de beber água, que eu vou selecionar. Se fôssemos 300 mil para 10 mil, cada soldado de Israel tinha que matar 30, fazendo a proporção. Mas aí quando saem os 10 mil e ficam 300, irmãos, cada soldado de Israel tinha que matar 1000. Você imagina a proporção. O Gideão, mesmo assim, vai lá e assim. Eu posso falar ainda de Josué, de Isaías, que teve que tomar uma decisão difícil. E qual é a decisão difícil que Isaías tomou? Isaías, quero que você ande nu, no meio de Israel. Andar nu, Senhor? Eu quero que você ande nu. E ele não andou nu um dia, ou uma semana, ou um mês. Ele andou nu 3 anos. Numa sociedade em que a roupa é essencial, marca uma identidade, você andar nu é uma decisão difícil. Posso falar de Josué, que quando Deus fala que vai dar Jericó, qual é a estratégia de guerra? Dá a volta na cidade. Dá a volta na cidade. Isso aqui está mais para uma brincadeira de antigamente tirando a cirandinha do que uma estratégia de guerra. Mas eu quero que você dê volta. Posso falar de Pedro, quando Jesus manda ele jogar, depois de uma noite inteira de pesca, Jesus manda ele jogar a rede num local raso. E aí, como se Pedro falasse assim: Jesus, olha só, desculpa perguntar, qual é a sua profissão? Jesus responderia: marceneiro. De profissão, de pai, marceneiro. Pois é, Jesus, eu, pescador, pesquei a noite toda. E para pescar, não dá peixe no raso. Só dá peixe nos lugares certos. Você quer que eu jogue peixe agora? Decisão difícil. E aí você entende, então, um pouco, qual é a decisão difícil que Naamã chega. Leproso. E ele manda ele se lavar num rio sujo. Entende a decisão difícil?
E aí eu fico me perguntando, o que esses homens tiveram para tomar essa decisão difícil? O que eles puderam, cada um no seu momento, cada um na sua época, cada um na sua vida, puderam fazer com que nesse momento eles pudessem chegar lá, mesmo sendo uma decisão difícil, que eles tomassem? Naturalmente, é uma pergunta grande, complexa, mas eu quero resumir apenas uma coisa. Esses homens, para eles fazerem tudo isso, e o que faltou a Naamã, foi uma coisa chamada sensibilidade. Guarde isso, sensibilidade. E aí, só para trazer aqui um entendimento, o que é sensibilidade? No dicionário, o que é sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de você sentir os diferentes sentimentos de uma pessoa. Sensibilidade é a capacidade de sentir os diferentes sentimentos de uma pessoa. É eu olhar assim para você, irmã, e sentir. Você não me fala nada. Você não me diz nada. Uma coisa é eu desabafar. Irmã, eu estou passando por um momento difícil. Mas outra coisa é eu olhar para você e ter a sensibilidade. Alguma coisa não está bem. O que esses homens tiveram foram a sensibilidade espiritual de que Deus estava com eles. Aleluia. Apesar de ser uma decisão difícil. Glória a Deus. A capacidade de entender de que quem está mandando eu fazer aquilo ali é o Senhor Jesus. Esses dias desses, eu estava escutando uma mensagem e o pastor, ele foi pregar numa igreja, pastor amigo, e aí ele tinha preparado a mensagem, sendo que durante o louvor, o Espírito Santo tocou nele para que ele mudasse a mensagem e pregasse sobre cruz. Pregue sobre cruz. E aí ele, amém, o que você quer que eu fale sobre cruz? Aí, para, o Senhor deu ali exposto ele. E aí ele assumiu o microfone, e aí ele chegou e falou o seguinte: irmãos, contou a história. Tinha preparado um tema, e era isso, mas no louvor o Senhor me incomodou para trazer aqui uma mensagem sobre cruz. Eis que nesse momento, uma irmã se levanta em mistério, no meio da igreja. Chega lá, é a hora que eu gosto, tá? Eu sou disso. Eis, filho meu, que eu te digo, que o mistério não está nesta palavra, mas o mistério está na outra que eu coloquei anteriormente no teu coração. Ele ficou tão impactado com a irmã, que ele ficou em dúvida. Ele falou: Senhor, e agora? Qual é a palavra? É aquela que realmente eu preparei? Ou é para falar sobre isso? E aí, nisso que ele está pensando numa coisa noutra, numa coisa noutra, numa coisa noutra, o Espírito Santo falou com ele: quem é a única pessoa que não gosta que eu pregue sobre cruz? Aí ele falou: irmã, obrigado pela sua palavra, mas a única pessoa que não gosta que seja pregar sobre cruz é Satanás. Sai em nome de Jesus! A irmã cai no chão do mundo. Sensibilidade espiritual te dá o norte daquilo que você pode e que você não pode fazer, daquilo que você deve, daquilo que você não deve fazer. Aleluia. Naamã, sabe, desculpa, antes de entrar nessa parte, sabe uma coisa que atrapalha a sua sensibilidade espiritual? Sabe uma coisa que às vezes até o próprio pastor poderia ter atrapalhado? A sua razão. Deixa eu te dizer, a sua razão, o que é a razão? Aí de novo, vamos para o conceito do que é a razão. A razão é a sua capacidade de decidir as coisas de acordo com o seu raciocínio e julgamento. Ó, vou repetir. Razão é a sua capacidade de decidir baseado no seu raciocínio e julgamento. Quer ver como você usa? Olha só. Se eu chego assim, o meu amigo prefeito Sérgio: prefeito Sérgio, tá calor, né? Olha, varão, tá assim. Vamos tomar algo gelado para a gente matar essa
essa sede, aí algo gelado, o varão vai pensar numa água. Aí como a gente está em casa, eu falo assim, ó, tem aqui uma cerveja que a gente vai tomar aqui. Varão, ó, ele vai dizer, isso não é de Deus. Mas espera aí, para dizer isso não é de Deus, ele usou fé ou usou razão? Usou a razão. Porque afinal de contas, eu tenho a palavra de Deus na minha vida, eu sei aquilo que a palavra me diz, que pode, que não pode, e quando surge uma palavra atravessada, eu não vou ter uma revelação, eu não vou ter um ato de fé, é a minha razão que diz, não vou fazer isso. Então, é a razão que acaba atrapalhando as pessoas de terem um discernimento espiritual. Certa vez eu estava dentro da minha igreja e eu estava, era Cascadura, minha igreja de Piedade, e eu parei ali no sinal do bombeiro, né? Bem ali, isso era quase 10 e pouco da noite. E aí bateu um rapaz na porta da janela assim do carro, que estava vendendo alguma coisa, eu não lembro o que ele estava vendendo. 10 e pouca da noite, eu falei assim, nossa, irmão, esse senhor aqui vendendo. E eu cheguei para ele e falei assim, abri a janela, abri a carteira, eu só tinha uma nota ali de 10 reais. Aí dei a nota de 10 reais para ele, ele quis me dar o valor, eu falei, não, eu não quero não, só quero dar para você. Aí ele falou assim, você é crente? Aí no meu carro não tem nada que identifique que eu sou crente, eu estava com blusa, eu estava com nada. Eu falei, sou, mas como é que você sabe que eu sou crente? Aí ele falou, para me dar 10 reais, sou crente. Aí na hora eu já senti presença. E eu falei assim, ele falou, você pode orar por mim? E ele levanta a blusa e mostra um caroço muito grande. E fala o seguinte, eu estou com câncer. Na hora, eu pensei em orar por quê? Vou orar por cura. Vou orar por cura. Aí a Espírito Santo, não vai morrer. Só falou isso? Não, ele vai morrer. Aí eu falei assim para ele, vem cá, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ele falou, quero ir para o céu, sou desviado. Você quer voltar agora? Irmãos, ele se ajoelha. Eu quero. E naquele momento ali, eu orei, eu falei, ore e você repete. Ele orou, ele repetiu, Daniel foi embora, não tive mais notícias, provavelmente isso já tem alguns meses, o irmão já morreu, mas por causa de 10 reais. 10 reais. Alguém que estava perdido. Aleluia. Esse mês de março, meu tio, irmão de minha mãe, pegou Covid. Como ele é de Marinha, ele foi internado, e como é Covid, então ele ficou numa sala, que a visita não ele ficou no quarto, UTI, que a visita não entrava no quarto, mas tinha uma janela de vidro que a gente via, né? Mas não podia entrar. E assim eram várias baias, e tinha uma pessoa assim do meu lado, né? Olhando o parente dela, estava olhando o parente. Na hora de ir embora, eu olhei assim para o parente dela, era um senhor que estava entubado, estava numa situação bem difícil. Na mesma hora, olha o crente, na mesma hora, opa, vou falar de Jesus. Na hora que eu estava indo embora para vir por ela, eu falei o seguinte, posso falar com você um momento? Ela pode. Aí eu falei o seguinte, olha, o Senhor Jesus tem poder para curar. Na mesma hora ela falou assim, eu sei, mas ele está morrendo agora. E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, a palavra não é para ele, a palavra é para ela. Mas só que eu fiquei tão atordoado que eu levei uma palavra para ela, mas o discernimento espiritual, a sensibilidade espiritual faz você ver a necessidade, faz antes de você agir, você falar, Senhor, como é que eu vou lá? Você entende? Porque se o desesperado aqui, por falar de Jesus, tivesse tido a sensibilidade espiritual de olhar e ver como é que eu vou agir, eu teria falado, Espírito Santo, o que eu falo? Aí o Espírito Santo ia me dirigir para falar com ela. Mas a minha razão me fez olhar para ela e ela está na mesma razão que a minha. Só que o parente dela está pior do que o meu. Então o quê? Vou levar cura. Quando na verdade
A sensibilidade espiritual faz você olhar aquela situação, sendo guiado pelo Espírito Santo, faz você jogar fora a razão para você ouvir o que o Espírito Santo precisa falar para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda que sempre vai existir isso. A razão, ela vai sempre querer duelar com a sua sensibilidade espiritual. O Espírito Santo vai falar para você fazer uma coisa e a sua razão, que em determinados momentos é boa, que em determinados momentos você precisa usar, que em determinados momentos você precisa agir ali com base em Lucas 14. Isso vai atrapalhar você, de você ter a sua sensibilidade espiritual para você se lançar no impossível que Deus faz. Entendo, o impossível que Deus faz nunca vai ser realizado pelas decisões fáceis que a Bíblia manda você fazer. A glória de Deus, o impossível de Deus, aquilo que você dá testemunho de que foi Deus que fez na sua vida, só vai acontecer quando você agir com base na sua sensibilidade espiritual. Para você entender que, apesar da razão estar dizendo não, existe algo aqui dentro de mim corroendo. Existe aqui algo dentro de mim falando forte para eu colocar o pé aonde não tem chão. Porque eu só vou ver o chão a hora que eu mover o pé. Aleluia. E aqui eu entendo um pouco as razões desses homens. Senhor, vai matar o meu único filho? Olha a razão falando. Senhor, vai mandar eu fazer uma coisa para um problema que nunca aconteceu? Olha a razão falando. Vai me fazer andar nu e a minha reputação? Olha a razão falando. Vai fazer com que eu, cansado, já lavei as redes, já guardei o barco, bote tudo na água para jogar rede onde ninguém pesca? Olha a razão falando. Você quer que eu... E aí você leva para Naamã. Você quer que eu me lave numa água suja? Você não precisa ser da área de saúde para você, numa lógica, entender de que se você quer lavar uma ferida, você vai lavar com que tipo de água? Então era mais fácil ele me mandar lá para Fafá. Então era mais fácil eu me ir lá para Abaná. O rio lá é limpo. Mas quando Deus quer fazer, Ele quer fazer de tal maneira que o homem não consiga explicar que aquele resultado ali foi um resultado natural. Você tem que se lançar de tal maneira que você simplesmente se coloca naquela situação de difícil decisão, mas porque você faz, por quê? Porque você está crendo naquele que mandou você fazer. Sabe qual é o contrário de sensibilidade? Talvez aí você se lembre de algum momento da sua vida, ou talvez você se lembre de algumas pessoas. O contrário de sensibilidade é frieza. O contrário de sensibilidade é dureza. O contrário de sensibilidade é rigor. A pessoa tem um coração tão duro, que ela vê Deus profetizando na vida dela purinho. Deus falando dos mistérios da vida dela purinho, que só ela sabe. Ela diz, talvez pode ser que seja Deus. Deus abre a porta, como a irmã aqui falou, abre a porta, e aí a pessoa fala assim, mas o meu currículo é muito bom. A falta de sensibilidade, irmãos, faz com que eu perca o tempo da atuação de Deus. E sabe qual é o meu medo? O meu medo é simplesmente Deus estar falando comigo e a minha sensibilidade não está perdida, porque eu estou muito ligado à minha razão. Certa vez eu estava na sala fazendo uma coisa que todo mundo faz, vendo televisão. E aí o Espírito Santo falou comigo, enquanto eu estou no quarto te esperando, você fica vendo o que não deve. E ficar vendo o que não deve aqui não é filme próprio. Qualquer coisa que você esteja vendo na televisão, quando o Espírito Santo está te esperando no quarto, é coisa própria. Precisou então o Espírito Santo falar comigo para eu perder a vontade de ver televisão, para poder ir para o quarto orar. Irmãos, em nome de Jesus,
que eu só quero colocar aqui para vocês é que precisamos ter o que Naamã não tinha, que é sensibilidade espiritual para você poder tomar as decisões que você precisa. Mas eu consigo compreender um pouco Naamã, né? Tentando ser um pouco defensor de Naamã. Porque Naamã fez o que todo mundo faz quando a gente vem para um culto como esse, ou quando a gente vai pedir oração para determinadas pessoas. Porque quando eu estou com a minha necessidade, e eu estou passando a necessidade, eu sei que é difícil, eu sei que é passar o preço, eu sei quanto está sendo pesado e sofrido para mim passar por aquela necessidade. Então, o que eu espero? Eu espero ir para a casa do Senhor e ouvir do homem que vai orar por mim, isso, isso e isso. É o desejo da minha alma, afinal de contas, eu estou passando por isso. Naamã chega diante do profeta, o profeta primeiro não vai recebê-lo, e o profeta dá uma ordem, vai lá, faz isso, isso, isso. Olha o que Naamã fala. Poxa vida, eu pensei que ele viria até mim, eu pensei que ele estenderia a mão invocando ao Deus dele, e eu também pensei que ele iria colocar a sua mão sobre a minha ferida e a minha lepra seria curada. Irmãos, quando eu tenho uma necessidade e penso com a razão, eu determino aquilo que o profeta tem que fazer. Quando eu tenho uma necessidade e eu venho para a casa do pai e peço para o pastor, para a pastora, para o profeta, o homem que pede, ora por mim, eu já sei. Tomara que ele entre no momento, tomara que ele fale isso, tomara que ele fale aquilo. Por quê? Porque a minha necessidade junto com a minha razão determina isso, isso e isso. E eu perco a sensibilidade para seguir exatamente aquilo que o profeta manda eu. E aí, eu pergunto assim para você, se eu falar assim para você, irmãos, então, se vocês concordam comigo, se vocês então entendem que faltava a Naamã essa sensibilidade, eu vou orar aqui por vocês, vou orar por nós, para Deus nos dar sensibilidade. Aleluia, glória a Deus. Eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, mas entenda, sensibilidade só tem quem tem intimidade. Aleluia. Então, digamos assim, ó, se eu for na casa, eu vou pegar aí o meu amigo Sérgio de novo, né? E eu for na casa dele, eu vou falar o seguinte para ele: Sérgio, estou com sede. O que você acha que o Sérgio vai fazer? Não vai me dar cerveja, né? O que você acha que o Sérgio vai fazer? Vamos servir água, né? Obrigado. Mas você imagina que eu vá na casa do Sérgio 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vá. Aí vai chegar um momento que eu vou falar assim: Sérgio, estou com sede. O que ele vai dizer? Ô França, pegar a casa, sabe onde é que é a cozinha, vai lá, pegar, né? Afinal de contas, já tem intimidade. Aleluia. E não é assim, irmãos. Como é que você conhece que uma pessoa é íntima na casa do outro? Não já tem esse ditado, quando abre a geladeira, já é íntimo? Entenda que no mundo espiritual existem certas portas que só a intimidade com Deus abre. Aleluia. Glória a Deus. Somente a intimidade com Ele. Glória a Deus. Somente a intimidade de um pastor para olhar para a sua ovelha, só olhar, você não está bem. Mas é por quê? Porque o pastor tem a intimidade com o Pai, tem a intimidade com o Espírito Santo, para olhar e falar o seguinte: você não está legal. Então, por mais que eu fale, ore, por mais que eu estabeleça, se você não tiver intimidade com o Senhor Jesus, você nunca vai desenvolver a sua sensibilidade. Então eu vou te dizer, nos domingos e nos dias de culto, quando você está sentado aqui, eu posso falar isso porque em toda casa é assim. O pastor, a pastora, o profeta da casa, ele é responsável para ir ao Pai, trazer uma mensagem que edifica o povo. E é uma mensagem para todos. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas quando você sai por aquelas portas, não tem como você ligar para o pastor, para a pastora: o pastor está acontecendo isso, o que eu faço? Não tem como. Porque ele tem a vida de vocês. E outra coisa, nenhum pastor está criando filhos para serem dependentes. Todo pastor está criando filhos para serem independentes. Não independentes de fazer qualquer coisa,
mas independente de saber o que faz na palavra de Deus. Para depois chegar para diante do pastor, fala, pastor, não sabe o que aconteceu. Por que, filho? Isso. Aí eu fiz assim, assim. Mas por que você não vai, pastor, com cuidado? Mas por que você não me ligou? Ah, pastor, naquela hora eu senti a presença de Deus tão forte que eu já sabia o que fazer. E fiz isso. E glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, se você não tiver sensibilidade, intimidade, não adianta. A sorte de Naamã, ou a bênção de Naamã, é porque ele tinha na vida dele 2 pessoas com sensibilidade suficiente para fazer com que ele tivesse o milagre dele. Primeira pessoa, a escrava. Ah, se Naamã estivesse lá na terra do meu profeta. Primeira pessoa. Segunda pessoa, quando o profeta diz para Naamã, olha, faz isso, e ele se enche de razão, diz que não vai, vem a segunda pessoa, meu pai. Se ele não tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria. Mergulhar ali é muito fácil. Vá lá, faz, meu pai. A bênção de Naamã é porque ele tinha essas 2 pessoas. Irmãos, você não precisa dessas 2 pessoas. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo em você. Aleluia. Glória a Deus. E é o Espírito Santo que vai dizer para você o seguinte, ó, tem que fazer isso aí. E aí você olha, e tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aí. Mas, Senhor, posso falar uma área aqui, uma área que pega todo mundo, homem e mulher? Dia. Filho, não estou falando para você fazer isso não, tá? Mas se o Espírito Santo fizer, mandar faz. Filho, dá o seu salário todo esse Senhor, a razão, Senhor, razão, responsabilidade. Senhor, tem as contas para pagar. Senhor, tem a comida para comprar. Senhor, tem as dívidas lá. Irmãos, quando o Espírito de Deus manda, ele garante. Você só precisa saber se é o Espírito que de fato está te dando. E aí a gente chega então naquela situação. E aí, França? É para agir com base em Lucas 14 ou é para agir com base em Hebreus 11? Irmãos, a sua sensibilidade vai dizer para você quando é o momento de você ficar em Lucas 14 e quando é o momento de você agir com Hebreus. Glória a Deus. O seu erro, o meu erro, é você confundir as coisas. Era para ficar em Lucas, foi em Hebreus. Era para ficar em Hebreus, foi em Lucas. Mas o que garante que você não vai errar? Intimidade com o Senhor. E para falar um pouquinho de intimidade, e eu já me dirijo para o final. Irmãos, se você pensar assim, num atleta de alta performance, um atleta independente do esporte, o cara é um atleta de alta performance, o que você imagina que ele faz para ele conseguir aquele resultado? Ele treina muito, disciplina, e ele não faz algumas outras coisas que atrapalham a sua disciplina. Existia, para quem gosta de futebol, viu um milhão aqui, para quem gosta de futebol, o Palmeiras tinha um modelo chamado Marcos, né? Sempre foi titular no clube, muito bom, chegou para a seleção brasileira. Perguntaram para ele, se aposentou. E aí, qual é a primeira coisa que você vai fazer agora que você está aposentado? Ele falou, vou comer um churrasco. Um churrasco? Vou comer um churrasco. Mas por quê? Porque há 18 anos que eu sou jogador de futebol, eu não como carne vermelha, eu só como carne branca. Ué, mas é porque você não gosta? Não. É porque a carne vermelha faz isso. Atleta de alta performance. Se você perguntar assim para um cantor de ópera, cantor de ópera, aqueles, né? O que ele faz? Provavelmente ele faz coisas para cuidar da sua voz, faz coisas que não prejudiquem. Amém? Então eu estou colocando aqui coisas que são óbvias. Desculpa, irmão, se agora eu vou ser tipo assim. É aquela hora que os pregadores falam assim, não tem isso aqui na casa não, tem lá na minha igreja. Mas desculpa, se Deus está trazendo, deixa eu falar.
O que um crente faz? O que é natural de um crente fazer? Irmão, muitas coisas na casa, mas tudo isso. Orar e ler Bíblia. Orar e ler Bíblia. Orar e ler Bíblia. Quando eu digo orar, eu não estou falando que nós estamos aqui na casa de Deus orando. Quando eu digo orar, eu estou falando na tua casa, você tem uma vida de oração. E ler Bíblia. Ler Bíblia. Ler Bíblia a tal ponto de você estar em casa e você está faltando alguma coisa hoje. Mas já em casa, vou dizer aquilo, me desculpa. Mulher, isso é muito melhor do que homem. Já arrumei casa, já fiz comida, já arrumei as crianças, já lavei roupa, já lavei louça, já fiz. O homem já tem parado na segunda tarefa. A mulher, o que falta hoje? Ler Bíblia. Ah, estou cansado. Mas a mulher, vai. O homem, com todo respeito, depois eu leio. Aí a gente vai falar assim, o que adianta ler forçado? Deus está vendo que não é de coração, mas ele se esquece de Marcos 12, amará o Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua força. Força aí é força física, esforço, com todo o seu entendimento. Qual é a única pessoa que não quer que eu leia a Bíblia? Então eu vou ler mesmo cansado para matar ele de raiva. Mas eu vou ler. E se você parar para pensar, apenas duas coisas na Bíblia, pelo menos podem ter outras, mas apenas duas coisas na Bíblia que se você fizer gera recompensa. Está lá a palavra de Deus, gera recompensa. Que é Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta, que o Senhor que te vê em secreto, olha só, não é o Senhor que ouve as suas palavras. Não é o Senhor que, dependendo do que você falar, dependendo se você me convencer, dependendo com a roupa que você entra, não. Basta ele ver que você entrou no quarto para o... Aleluia. Gera recompensa. Segunda coisa que gera recompensa, jejum. Está lá na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Mateus 6,16. Quando você jejuar, não faça isso para que as pessoas não vejam, mas faça para o Espírito Santo, porque ele te recompensa. Eu estava falando aqui de vida de oração, e aí percebendo todas essas coisas, irmãos, eu entendi há um tempo atrás que eu tenho um medo. E qual é o meu medo? O meu medo é passar aqui pela terra, pelo tempo que eu tenho de vida, ser o que sou, seguir a palavra de Deus, seguir vir a falecer, mas o meu medo não é morrer. O meu medo é chegar no céu, ser recebido pelo Senhor, e quando ele abrir a Bíblia, abriu lá o livro, e aí? Poxa, o que você sentiu fazendo aquele milagre, fazendo aquele paralítico andar? Aí eu? Não, eu fiz paralítico andar. E aí, o que você sentiu aquele milagre, você profetizando lá naquela nação? Não, eu não profetizei naquela nação, deve ser outro França. Não, é você. Você não fez isso? Você não fez essas coisas? Não, mas era para você ter feito. Peraí, deixa eu ver o que faltou. Sensibilidade espiritual. A campanha termina hoje, mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida pode ser que não seja hoje, mas comece hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O mergulho não veio, a cura não veio no primeiro banho. Você precisa entender que alguns milagres rolam um processo de Deus. Tomara a Deus que o milagre que você tenha pedido, que o milagre que você fez, aconteça hoje, porque é o final de uma campanha. Mas pode ser que a sua sensibilidade espiritual mostre para você que hoje começou o processo para que no sábado que vem, para que no final de abril, o milagre aconteça. Mas para que isso aconteça, eu preciso de intimidade, sensibilidade espiritual. E aí, pensando nisso, eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que começar a ter uma porção de coisas que seja coisas da palavra. E aí eu comecei a ter vida de oração, eu comecei a ter
ler a palavra de Deus. Eu comecei a decorar a palavra. Eu tinha anos de Bíblia e não sabia a palavra. Eu conheço a palavra, mas não sabia o endereço da palavra. Não, a palavra de Deus diz lá em Mateus, que aqueles que guardam os meus mandamentos, e os guardam, esses são os que me amam. Não, então eu tenho que guardar. E comecei. Conversando com alguns amigos, uma vez eu e minha esposa fomos. Irmãos, eu vou trazer aqui para vocês, mas pelo amor de Deus, no sentido de apenas exemplificar, mas não no sentido de mostrar que eu sou isso aqui. Uma casa dos amigos, nós éramos adolescentes, hoje casados, todo mundo com filho, e a gente lá conversando, éramos quase 10, 12 casais assim. E aí em reuniões como essa, é sempre assim, né? Vai a mulher para um lado e vai homem para o outro. Né? Assunto de homem, futebol, eu não acompanho. Televisão, eu vejo pouco. E aí, os caras começaram a falar sobre série. Pô, tá vendo a série tal, tá vendo a série tal? E eles começaram a conversar e eu fiquei calado. E aí aquilo me deu uma tristeza. Eu falei, puxa vida, eu não consigo ter um assunto para interagir com os caras. E aí passei papo todo calado, porque depois fui de futebol. Eu parei de acompanhar futebol, essa coisa toda e tudo mais. E aí no carro, eu vim falando com minha esposa. Puxa, aconteceu uma coisa chata. Então o que aconteceu? Aí eu falei, aconteceu isso, os caras começaram a recomendar a série. Irmãos, pelo amor de Deus, vê série, vê televisão. Eu não estou falando que vocês pecaram, tá? Pelo amor de Deus. E eu comecei a falar com eles, e, pô, eu não tinha assunto, eu não tinha uma série para recomendar. Poxa, veja essa série. Ela, claro, França, que você não tem série para recomendar. Mas por quê? Você passa o tempo todo em casa orando. Aí eu, caramba, eu estou orando. Eu estou no processo. Irmãos, eu gosto de monte. Eu adoro monte. Mas pensa numa pessoa que gosta de monte. Sou eu. Então a minha vida está entrelada em monte. E para que você vai para o monte? Orar. Eu levo minha cadeira de praia, levo meus livros, levo minhas coisas e fico no monte. E no monte, geralmente é assim, as pessoas sobem, fazem o seu momento e descem. Normal, isso que é legal. Mas eu aprendi que o monte, também pode ser o mesmo lugar do teu quarto, monte, não é o monte que é sagrado. É o que faz você ir ao monte que faz o céu abrir. Entendeu? Não é o monte que, não pense que você não ora, eu vou no monte. Aí vai no monte, vai se decepcionar. Porque o que faz o céu abrir no monte é a sua fome e sede. E às vezes eu passo 4, 6, 8 horas, às vezes entro madrugada no monte. E em casa eu gosto de, e eu termino com isso, vou começar a terminar com isso. Em casa eu tenho um horário certo para orar. A palavra de Deus manda você orar, tá bom? A palavra de Deus não diz horário. A palavra de Deus manda você orar. Mas se tem uma pessoa que gosta de moda, somos nós crentes, né? Dá um exemplo? A palavra de Deus manda você jejuar. Jejuar. Quando você vê crente fazendo jejum, qual é o período de jejum? Ou é 3, ou é 7, ou é 21, ou é 40? A Bíblia manda jejuar esses dias? Não, sou eu crente que vejo jejum de 40 dias. Eu vejo lá o anjo que demorou para descer 21 dias, o outro lá que são 30. Então eu pego esses números e faço jejum. Irmãos, amém, glória a Deus. Mas você já viu alguém jejuar 17 dias? Vou jejuar 6 dias. Geralmente, a gente pega esses números significativos e traz para os nossos irmãos, glória a Deus, faça como você quiser. Mas eu oro em casa, quando eu estou em casa, eu oro às 3 horas da tarde. Eu gosto de orar às 3 da manhã. 3 da tarde, 3 da manhã. Aí você fala assim, mas por quê? Aonde está escrito? Não está escrito em lugar nenhum. Mas se você parar para ler a Bíblia, existem algumas coisas específicas que aconteceram às 3 da tarde. E existem coisas específicas que aconteceram às 3 da manhã. Irmãos, se eu posso escolher um horário, qual é o que eu vou escolher? O lençol desce para Pedro às 3 da tarde. Jesus, a palavra de Deus diz que ele morre na hora 9.
Pedro entrando para o templo, faz o milagre do coxo às 3. Irmão, tem alguma coisa de mistério de 3. E se tem coisa que crente gosta de mistério. Jesus vai ao encontro dos homens na tempestade, no meio da madrugada, às 3. A palavra de Deus não diz para orar às 3, mas Provérbios 8,17 diz o seguinte: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada. Não estou falando para você fazer o que eu faço. Só estou falando que se você não fizer algo para aumentar a sua intimidade e a sua sensibilidade, Deus está mandando você entrar no rio e você não está entrando. Desculpa falar, a culpa não é da campanha. A culpa não é dos pastores. A culpa não é da Bíblia. A culpa, aí eu vou aliviar para você, é nossa. Porque a gente não está sendo sensível o suficiente para entender aquilo que Deus está mandando fazer e a minha razão diz. Eu falei assim: Senhor, eu vou levar essa palavra no último dia. Mas a palavra de Deus diz, por falta de conhecimento. Então, igreja, em nome de Jesus, eu creio, eu tomei posse. Falei assim: Senhor, tem como tomar 7 banhos no último dia? Porque eu estou chegando lá só no último dia, Senhor. E em nome de Jesus, volto a te dizer que aquilo que Deus colocou no seu coração, que fez com que você estivesse aqui nos 7 sábados, ou nos sábados que você estivesse, pode ser que aconteça hoje. Eu creio, em nome de Jesus, eu peço a Deus. Mas eu também peço, mas eu também trago aqui uma palavra para você. E qual é a palavra? O único responsável pelo desenvolvimento da sua sensibilidade espiritual é você. O único que pode fazer com que a sua intimidade cresça é você. O único que pode ir para o rio e dar os mergulhos é você. Ninguém pegou ele pela mão. O Espírito Santo, ninguém. Foi ele que se convenceu nas águas sujas. Mas o milagre só veio no sétimo. Pai amado e bendito. Aleluia, Deus. Ei, Deus. Oh, Jesus, maravilha, aleluia. Meu Deus, glória, glória a Deus. Pai amado e bendito, você me trouxe hoje aqui para trazer essa palavra. Aleluia, Aleluia, Deus. Pai, a primeira coisa que eu faço é colocar, Senhor, o casal, pastor Eli, pastora Nívia, Senhor, nas tuas mãos, para que você aprofunde a sensibilidade espiritual deles. Para que eles não tenham medo, Senhor, o cuidado com as ovelhas, mas para que eles levem as ovelhas, Senhor, para onde você quer que eles levem. aleluia, Deus. Senhor, antes de você fazer uma obra nesse prédio, a obra nesse prédio aqui vai ser o derramar da glória de Deus nesse lugar. Para que essa terra seja conhecida como, de fato, como terra de milagres. Aleluia, Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter o discernimento espiritual. Para que quando todo mundo estiver indo para a esquerda, Senhor, você quer que eu vá para onde? Eu não quero que você deixe que vai para a esquerda e para a esquerda porque eles têm que ir. Eu quero que você fique. Ei. Aleluia, Deus. Ou então está todo mundo ficando. E aí, Deus, o que eu faço? Eu quero que você vá para a direita. Senhor, dá discernimento, Senhor, para esse casal. Para eles saberem exatamente, Senhor, o que eles precisam fazer para dirigir o Senhor. Aleluia. Agora, Pai, em Teu nome santo e poderoso, eu quero orar, Senhor, pelo ministério de louvor. Pai, não tem como ministrar louvor à Tua casa se eu não ministro louvor na minha casa. Não tem como ministrar louvor antes do Teu povo se eu não tenho uma vida de adoração na minha própria vida. Pai, então, em Teu nome santo e poderoso, leva esses músicos, Senhor, para ter a sensibilidade espiritual.
Glória a Deus. Para eles saberem, Senhor, qual é o som que está vindo do céu. Aleluia. Para que eles possam assim, Senhor, dar na terra o som que o céu quer ouvir. Pai amado e bendito, eu quero colocar diante de Ti agora os auxiliares dessa casa. Senhor, em Teu nome santo e poderoso. Eita, eu sinto que Deus passa essa casa por um crivo. Ó general de batalha, aleluia. Hoje vai haver uma diferenciação, porque a palavra de Deus me mostra que a palavra entrou, hein? Glória. Sinto que os corações estão receptivos para a palavra entrar. Ei, Glória, glória a Deus. Aleluia. Senhor, em Teu nome santo e poderoso, Aleluia, Jesus. que os auxiliares dessa casa, diáconos, presbíteros, Senhor, obreiros dessa casa, possam mostrar, Senhor, que eles estão diferentes aqui na casa, mas, Senhor, por causa da vida espiritual que eles vão ter dentro das suas próprias casas. Aleluia. Os que já têm, Senhor, aprofunde. Os que não têm, Senhor, que passam a ter. Para a honra e glória do Teu nome. Senhor, em Teu nome santo e poderoso. Pai, o povo aqui presente, os da casa e os que não são da casa. Que essa palavra, Senhor, possa entrar num sentido de que eles possam, durante a palavra, o Teu Espírito possa ter sido ministrado naquilo que eles precisam mudar, naquilo que eles precisam fazer, naquela estratégia, para que, Senhor, tenha um discernimento, para que eu possa usar a razão quando eu tenho que usar a razão, mas que eu possa ser profético quando você manda que eu seja. Glória a Deus. Pai amado e poderoso, e a última coisa que eu peço é que os testemunhos, Senhor, não demorem a chegar. Glória a Deus. É que os frutos, Senhor, não demorem a chegar. Para que, Senhor, os Seus filhos possam ver e testemunhar o Teu poder operando nessa casa. Assim, Senhor, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. As palmas podem adorar ao Senhor.